capítulo 6 da carta aos Romanos, versos 1 ao verso 6. Vamos ler juntos esse texto? Diz assim: Que diremos, pois, juntos? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos expostos à Tua palavra e queremos Te pedir, Senhor, que Tu a apliques ao nosso coração. Tenha misericórdia de nós, que nós possamos encontrar este poder sobrenatural da identificação com o Senhor Jesus. E, ó Deus, provarmos, ó Deus, não somente a Tua dor, mas também provarmos, ó Pai, a Tua vitória. Fala conosco através da Tua palavra e abençoa o coração de cada um dos Teus filhos, pois nós oramos com ações de graças no nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos, pode sentar-se. Para o apóstolo Paulo, ele considerava a experiência de estar em Cristo como um segredo sobrenatural que fazia não somente dele, mas faz de cada cristão um cristão vitorioso. O segredo da vida espiritual é nós estarmos em Cristo e Cristo estar em nós. Vamos repetir? O segredo da vida espiritual é nós estarmos em Cristo e Cristo estar em nós. Essa é a razão do Evangelho. Graças a Deus. Estarmos em Cristo. Aqui o apóstolo Paulo fala sobre essa experiência. No versículo 5 ele diz assim: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Certa ocasião, um autor, pintor de quadros, chamado Rembrandt, ele pintou um quadro chamado As Três Cruzes. E nesse quadro, As Três Cruzes, há uma curiosidade, que o autor, ele se coloca como um personagem daquela cena. E ele coloca-se no lado, no cantinho da tela, aparece um rostinho lá do Rembrandt, como se fosse alguém que estivesse também presente na cena da cruz, e sendo parte, crucificando ao Senhor Jesus. Mas não apenas isso, nós não estávamos simplesmente ali na cena da cruz, mas a palavra de Deus nos diz que nós estávamos em Cristo. Quando Cristo foi entregue por nossos pecados, aquele lugar era meu e aquele lugar era teu. A cruz era o meu lugar, eu não tenho dúvida disso. A cruz era para mim, mas o Senhor Jesus a tomou. E eu quero crer que você sabe também, a cruz era para você. E o Senhor Jesus a tomou em nosso lugar. A palavra de Deus diz que Ele morreu por todos, para que os que vivam
não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O segredo espiritual para a nossa vida é nós estarmos em Cristo. Então o apóstolo Paulo escreveu algo muito importante, que nós precisamos morrer com Cristo. Nós precisamos morrer com Cristo. Nós precisamos estar crucificados com Cristo. Há coisas na nossa vida que precisam morrer. Há coisas que precisam ser apagadas, ser extintas da nossa vida. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta aos Colossenses, capítulo 3. O apóstolo Paulo, ele escreve, falando sobre isso, ele diz assim no versículo 5, Colossenses 3:5, ele diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Há coisas em nossa vida que precisam morrer. Nós precisamos morrer para a velha natureza. Aqui no texto de Romanos que nós lemos, nos diz a palavra de Deus sobre ser crucificado com ele o nosso velho homem. Romanos 6:6 diz assim: sabendo que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Irmãos, o pecado precisa morrer na nossa vida. Nós não podemos dar uma brechinha para o pecado. Nós não podemos dar um espaço pequeno, ainda que seja, para o pecado. Porque a força destruidora do pecado é tão grande que, se um pecado houver espaço no nosso coração para um pecado, dali a pouco vão ser 2 pecados, e dali a pouco 3, e dali a pouco 4, e dali a pouco nós voltamos para uma vida longe dos caminhos e da vontade de Deus. Nossa vida precisa estar crucificada com Cristo. A nossa velha natureza precisa estar crucificada com Cristo. E aqui vai uma pergunta que você deve responder para você: Senhor, há coisas na minha vida que precisam estar crucificadas com o Senhor? Que coisas em sua vida que precisam ser crucificadas com o Senhor? O batismo tem o poder de trazer o simbolismo da obra de Cristo, que o nosso velho homem, que a nossa velha vida foi sepultada com Cristo. Mas Lutero escreveu uma frase dizendo assim: eu pensava que quando eu fui batizado, o velho homem tinha morrido afogado, mas eu descobri que o infeliz sabia nadar, e agora eu tenho que matá-lo todos os dias. Irmãos, é uma coisa que nós precisamos ter cuidado, porque a velha natureza precisa ser tratada pela obra do Espírito Santo em nossos corações. O batismo, que nós estamos com as classes abertas agora para o batismo, e se você ainda não batizou-se, deve batizar. O batismo é um símbolo, é um sinal, mas ele não remove os pecados ou a velha natureza. A velha natureza é purificada pela obra do Espírito Santo, purificando o nosso coração, santificando e nos levando a caminhos mais perto do Senhor Jesus. Nós, eu e você, precisamos ter a velha natureza, o ego, até os nossos desejos crucificados com o Senhor Jesus. Quando Jesus foi ao jardim do Getsêmani, nos diz a palavra de Deus,
que ele orou ao Pai, dizendo: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Será que nós chegamos ao ponto de colocar a nossa vida identificada com a morte de Cristo? Se você já chegou a esse ponto, fala assim: eu estou crucificado com Cristo, como disse o apóstolo Paulo. Nós precisamos dessa experiência de identificação com o Senhor Jesus. John Bunyan, que escreveu um livro chamado O Peregrino, ele escreve que quando o peregrino chegou à cruz, ali o fardo de pecados ficou. Irmãos, na cruz os nossos pecados precisam, o nosso fardo de pecados precisa ficar na cruz. Nós não podemos viver com o pecado, ou brincando com o pecado. Como diz a palavra de Deus, permaneceremos ainda no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós precisamos ser identificados com Cristo em sua morte. Mas a palavra diz mais. Diz que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, eu e você, nós precisamos começar uma nova página. Não somente sermos unidos com Cristo em sua morte, mas principalmente sermos unidos na sua ressurreição. A palavra de Deus fala sobre a obra da regeneração. Sermos novas criaturas em Cristo Jesus. Há muitos testemunhos de irmãos que entregaram suas vidas a Cristo. E no dia seguinte, quando chegaram em casa ou no seu local de trabalho, havia uma mudança na sua vida. O seu palavreado era diferente, os seus olhos eram diferentes, as suas ações eram diferentes, porque a pessoa estava vivendo uma nova vida, um novo capítulo na sua história. E a palavra de Deus diz que nós precisamos ter esta vida ressuscitada com Cristo, vivermos essa nova oportunidade que Deus nos deu em Cristo, de nós vivermos segundo a vontade de Deus, já não vivermos para nós mesmos, já não vivermos da velha forma de viver, mas vivermos uma vida ressuscitada com o Senhor Jesus, regenerada, feitos de novo em Cristo Jesus. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, ele diz assim: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Nós precisamos viver essa nova vida em Cristo Jesus. Uma nova oportunidade. Uma vida para viver as coisas do alto. Irmãos, nós só temos uma vida. Nós só temos, a Bíblia é muito clara sobre isso. Nós só temos uma vida. E Cristo nos convida a vivermos a nossa vida, não para nós mesmos, mas vivermos a nossa vida para Ele. Abra sua Bíblia, volte lá no texto, na carta aos Colossenses, capítulo que nós abrimos, capítulo 3. Ele diz assim, no versículos 1 a 3, ele diz assim: portanto, capítulo 3, 1 a 3, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, a nossa vida precisa ter esse poder. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, o que fazer? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Nós precisamos viver, irmãos, esta vida ressuscitada com Cristo. As pessoas precisam perceber que há algo novo dentro de nós. Há uma nova forma de pensar, há uma nova forma de agir, há uma nova forma de reagir, porque as ações às vezes são programadas,
mas as reações são inesperadas. Mas se Cristo está em nós, se nós estamos vivendo uma nova vida, temos que ser diferentes. Amém? Temos que ser diferentes nos nossos negócios, temos que ser diferentes no nosso local de trabalho, temos que ser diferentes dentro de casa, temos que ser diferentes. Temos que agir de forma diferente, temos que agir como Cristo agiria se estivesse em nosso lugar. Uma vida ressuscitada com Cristo. As coisas do alto estarem ocupando o nosso coração. Eu tenho dificuldades, irmãos. Eu tenho dificuldades. E eu creio que você também. Porque às vezes nós saímos daqui e nós vamos encontrar um mundo totalmente contrário às coisas de Deus. Às coisas do alto. Aqui na igreja nós levantamos nossas mãos, nós pensamos no Senhor, mas saindo das portas aqui, nós encontramos coisas que são daqui da terra. E nós precisamos ter a capacidade de conservar o nosso coração olhando para o Senhor Jesus, mantendo a nossa vida, focando o Senhor Jesus, procurando o reino de Deus na nossa vida, no nosso coração, vivermos para Ele. O apóstolo Paulo escreveu: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aqueles que por Ele morreu e ressuscitou. Nós precisamos viver a nossa vida para Cristo, fazer aquilo que Cristo faria, agir como Cristo agiria. Nós precisamos estar identificados com Cristo. Que Deus nos ajude. Amém? Que Deus te ajude a nós fazermos o que o Senhor Jesus faria. Até um livro escrito Em Seus Passos. O que faria Jesus? O que faria Jesus? Nós precisamos viver a vida segundo o padrão do Senhor Jesus. Não segundo o padrão dos homens. A palavra fala que Cristo ressuscitou pelo poder de Deus. Nós precisamos viver uma vida cheios do poder do Espírito Santo em nosso coração. Hoje, vivermos uma vida ressuscitada, ungida pelo poder do Espírito Santo. Sermos instrumentos de justiça. Sermos instrumentos de justiça. Sermos adoradores. Não somente, por exemplo, da nossa fachada, das aparências, mas de verdade, fala: Senhor, eu quero ser como Cristo. Há um hino no nosso hinário que diz assim: tenho um desejo sem igual, quero ser como Cristo. Este é meu grande ideal, eu quero ser como Cristo. Eu quero viver como o Senhor Jesus. Eu quero agir como o Senhor Jesus. Eu quero ser parecido com o Senhor Jesus. Eu quero viver uma vida ressuscitada com Cristo, cheios do Espírito Santo. Amém? E uma vida unidas com Ele na sua morte, unidos na sua ressurreição, e uma vida que vive no reino de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses 1:13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Vivermos uma vida no reino de Deus. Jesus Cristo disse: o reino de Deus não está aqui nem ali, mas o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Então, quando que vai começar o reino de Deus? Quando Cristo vier em sua glória? Num certo sentido, sim. Mas o reino de Deus pode começar hoje, através da nossa submissão, através de nós entronizarmos a Cristo na nossa vida, com as nossas atitudes, com a nossa forma de viver e dizendo: Senhor, o trono não é mais meu, o trono é teu. Toma o teu lugar. O lugar de autoridade na minha vida não é mais meu, não me pertence. Esse lugar pertence a ti. Faça em mim a tua vontade. Irmãos, nós estamos aqui reunidos, mas Jesus Cristo quer que nós, ao sairmos daqui, entremos na cidade de Campinas,
nos bairros de Campinas, nas vários locais onde nós vivemos, onde nós convivemos com as nossas famílias, para viver a vida que Cristo quer, para vivermos o reino de Deus, para influenciarmos este mundo caído, para sermos sal e luz, para vivermos a vida no reino de Deus. O reino de Deus está dentro de vós. Ele nos libertou do império das trevas. Não vivermos mais uma vida escravizados ao pecado, mas vivermos uma vida livre, uma vida liberta, uma vida no reino do Filho do seu amor. Vivermos hoje a experiência do reino de Deus. Estou vivendo no reino de Deus. O meu velho eu está crucificado com Cristo. Eu estou vivendo uma vida ressuscitada com Ele. Cristo vive em mim. Já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Esse é o chamado que Deus tem nos feito para nós vivermos. Esta é a experiência que faz do cristão um cristão vitorioso. Quando Cristo vive em nossos corações. Eu gostaria que você inclinasse a sua cabeça no lugar onde você está. E fizesse uma introspecção. Olhasse para dentro de você. Olhasse para dentro de você. Está Cristo, está a sua vida verdadeiramente crucificada com o Senhor Jesus? A sua velha vida, o seu pecado realmente está em Cristo, foi colocado em Cristo e foi pago em Cristo, e a maldição que o Senhor Jesus levou foi colocada e foi resolvida lá na cruz? Ou será que você está vivendo para Cristo e para o velho homem, para a velha natureza? Se você precisa que algumas coisas estejam na cruz e fiquem ali mortas com Cristo, deixa hoje Jesus ocupar o teu coração. Mas não apenas uma vida mortificada, a velha natureza é morta, mas você viver uma vida ressuscitada com Cristo. Você está procurando fazer aquilo que o Senhor Jesus gostaria que fizesse. A sua vida, você está falando: Senhor, eu vou viver segundo o teu plano, segundo o teu projeto, segundo aquilo que tu esperas de mim. Eu vou viver uma vida ressuscitada com Cristo. Eu não vou ficar mais pensando nas coisas daqui deste mundo, mas eu vou procurar focar-me nas coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, vivendo no reino de Deus, vivendo a experiência do reino de Deus aqui na terra, tendo Ele como o meu Senhor, como o meu Rei, como o Altíssimo e Soberano na minha vida. Irmãos, o Senhor deseja ser entronizado, e só você pode sair do trono da sua vida e pedir a Ele que Ele ocupe o trono do teu coração. Se você gostaria de fazê-lo hoje, se você gostaria que Jesus assumisse o controle e que você ficasse à margem, dizendo assim: eu estou crucificado com Cristo, agora quem vive é o Senhor Jesus. Eu quero viver para fazer a vontade de Deus. Levante a sua mão dizendo: eu quero viver uma vida ressuscitada com Cristo. Eu quero viver uma vida segundo a vontade de Deus. Amém. Vamos ficar de pé. Se você sentiu o desejo, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nesse momento, fala assim: eu quero uma experiência de uma vida ressuscitada com Cristo. Eu não quero viver mais para mim mesmo. Para mim não interessam os interesses deste mundo. Eu quero viver no padrão do Filho de Deus. Eu quero a semelhança com Cristo no meu coração. Eu quero que Cristo realmente viva em mim. Eu quero ter a experiência de viver no reino de Deus, a vida com Ele, amá-lo, servi-lo, viver para Ele, não apenas aqui no templo, mas todos os dias da minha vida. Ó Pai, nesta manhã, estamos na Tua presença, Senhor. Nós precisamos, ó Deus, do poder da ressurreição. Nós precisamos, ó Deus, do poder dos Teus sofrimentos. Ó Deus, das marcas de Cristo em nós, para que possamos experimentar e agir
na dimensão do reino de Deus. Ó Pai, o mundo precisa ver que o reino de Deus já está presente em nossas vidas e terem o desejo de entrarem neste reino. Talvez pela influência do meu irmão, da minha irmã, para que o Senhor possa fazer diferença onde estamos. Abençoa o nosso coração. Aplica em nós a Tua palavra. E ó Pai, se há coisas que precisam morrer, que nós, ó Deus, possamos dizer, como disse o apóstolo Paulo: estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Que Deus abençoe os nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.